Um novo dia nos foi dado pela graça de Deus, e com ele vem também a oportunidade de recomeçar, de respirar fundo, de encontrar abrigo em meio às tempestades da vida. Mas talvez, mesmo com o sol surgindo lá fora, dentro de você ainda haja nuvens pesadas, uma angústia difícil de explicar, um vazio no peito, pensamentos barulhentos demais para se calar. E então, mesmo rodeado de coisas e pessoas, você sente falta de algo essencial: paz. A paz de verdade, aquela que não depende das circunstâncias, que não se abala com notícias ruins ou com dias difíceis. Essa paz só pode vir de Deus. O mundo pode até oferecer momentos de alívio, distrações passageiras, conquistas que duram pouco, mas nenhuma dessas coisas preenche o que a alma realmente precisa. A paz do mundo é frágil, condicional, instável. Já a paz de Deus é sólida como rocha, profunda como o mar e firme como as suas promessas. Jesus sabia que enfrentaríamos dias conturbados. Por isso, deixou essas palavras registradas em João 14:27. Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma paz que vem de dentro para fora, que não apaga as lutas, mas nos dá força para enfrentá-las com coragem e serenidade. Quando você se aproxima de Deus, algo muda por dentro. O coração encontra repouso, a mente desacelera e os olhos começam a ver esperança onde antes só havia medo. Hoje, ao começar esse novo dia, não corra atrás de respostas desesperadamente. Não tente controlar tudo, apenas entregue, respire, confie e permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tome o lugar da ansiedade. Porque essa paz não é sentimento, é presença. É o próprio Deus habitando dentro de você. Você já teve dias em que tudo parece estar fora de ordem? Onde nada sai como planejado, as palavras ferem, as portas se fecham e o coração se enche de incertezas? Às vezes, é como se a vida estivesse desmoronando aos poucos. E tudo que você queria era apertar um botão de pausa, respirar, fugir. Mas não dá. A vida segue e você precisa seguir também. E é justamente nesses momentos, quando tudo parece fora do lugar, que mais precisamos lembrar de uma verdade inabalável: Deus continua no controle. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da confiança de que, mesmo com os problemas presentes, Deus está conduzindo tudo com um propósito maior. Em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Perceba, a paz está diretamente ligada à confiança. Quando confiamos que Deus não perdeu o governo da nossa história, conseguimos descansar, mesmo sem entender tudo, mesmo com o coração apertado. Muitas vezes confundimos paz com uma vida perfeita. Mas Deus nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença constante. A sua presença é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades. É o colo que nos acolhe quando desmoronamos por dentro. É a voz que sussurra calma no meio do barulho: Eu estou aqui, não temas. Eu cuido de você. Se hoje tudo parecer fora do lugar, feche os olhos por um momento. Respire profundamente e diga, mesmo com lágrimas nos olhos: Senhor, eu confio em ti. Porque mesmo que você não veja a saída agora, Ele já está trabalhando nos bastidores. E quando Deus está no controle, o caos nunca tem a palavra final. Quantas vezes você já se deitou à noite e, mesmo com o corpo exausto, o sono não veio? A mente inquieta, cheia de pensamentos repetitivos, medos do amanhã, lembranças do passado, preocupações que parecem sussurrar o tempo todo. E se não der certo? Hoje, se tudo piorar? E se eu não conseguir? A ansiedade é como um eco dentro da alma, sempre tentando roubar a nossa paz, nos prendendo em um ciclo de dúvidas e inquietações. Mas Deus não nos criou para vivermos escravizados pela ansiedade. Ele nos chama a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É nesse movimento de entrega, quando decidimos parar de tentar controlar tudo e confiar em Deus, que o milagre acontece. A paz nos invade, mesmo sem explicação. A paz de Deus não argumenta com a ansiedade, ela a silencia. Ela cobre o coração como um manto suave, aquieta os pensamentos, alinha as emoções e traz de volta o equilíbrio. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora você sabe que não está sozinho. Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você ainda nem percebeu. Quando os pensamentos começarem a se agitar, pare. Fale com Deus, ore. Mesmo que seja uma oração simples, com poucas palavras, ela pode ser o ponto de partida para um grande alívio interior. Às vezes, tudo que o coração precisa para reencontrar a paz é de um sussurro sincero ao céu. Senhor, toma conta de mim. Muitas pessoas passam a vida esperando por um momento perfeito para finalmente sentirem paz. Dizem a si mesmas, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu resolver esse problema de saúde, quando tudo estiver bem na minha família, então eu terei paz. Mas a verdade é que a paz de Deus não depende de circunstâncias externas, e sim de uma presença interna, a presença do próprio Deus dentro de nós. A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que a paz é fruto do Espírito Santo, ou seja, ela não é fabricada por nós, não é um esforço humano, não vem da lógica, ela brota naturalmente em corações que vivem conectados a Deus. Por isso que tantas pessoas, mesmo cercadas por problemas, permanecem firmes, serenas, em paz. Não é porque a vida delas é fácil, mas porque elas aprenderam a andar com aquele que é a própria paz. O mundo nos ensinou que paz é estar longe de conflitos, em silêncio absoluto, em um cenário ideal. Mas a paz de Deus nos ensina o contrário. É possível viver cercado de turbulências e ainda assim manter o coração tranquilo, porque essa paz não está no ambiente, está na alma. Ela nasce da intimidade com Deus, do relacionamento diário, da confiança construída na oração, na leitura da palavra, no descanso consciente em suas promessas. Mesmo que o mar da vida esteja agitado, a paz de Deus é como uma âncora que nos mantém no lugar certo. É como estar no meio da tempestade, mas sabendo que o barco está nas mãos de um capitão que jamais perde o controle. Você pode não entender tudo agora, mas se tiver a presença dele, você já tem tudo o que precisa. A oração é mais do que palavras lançadas ao céu. É o momento em que o nosso coração se rende. Nossas lágrimas se transformam em clamor e nossas incertezas são entregues nas mãos do único que pode fazer algo real por nós. Deus. Quando oramos com sinceridade, com a alma aberta, não apenas falamos, nós descansamos. E nesse descanso, a paz começa a descer, como uma chuva leve que rega o deserto do nosso interior. A paz não vem quando tudo muda ao nosso redor, mas quando somos transformados por dentro. E a oração é esse lugar de transformação. Em meio às lágrimas nasce confiança. Em meio à angústia surge um consolo. Em meio ao silêncio, ouvimos aquela voz suave que sussurra: estou aqui, eu te ouço, você não está sozinho. E isso é tudo que a alma precisa para respirar novamente. Há momentos em que não temos forças para grandes discursos diante de Deus. E tudo bem. Às vezes, a oração mais poderosa é só um suspiro: Senhor, me ajuda. E Ele ouve. A paz dele não exige frases bonitas, apenas um coração sincero. Porque Deus não responde às nossas palavras, Ele responde à nossa fé. Em Salmo 34, 17 e 18, está escrito: clamam os justos e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quando você ora, mesmo no meio do caos, Deus ouve. E enquanto você fala com Ele, a paz começa a te envolver sem barulho, sem pressa, mas com poder. Por isso, nunca subestime o poder de um momento de oração. Ele pode ser o começo de um milagre. Pode ser a resposta que o seu coração tanto espera. Pode ser exatamente o que você precisa para, enfim, voltar a ter paz. A paz verdadeira não é apenas sobre o agora.
ela também se firma na esperança do que está por vir. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, quando as respostas não chegam, quando o tempo de espera se estende além do esperado, ainda assim podemos manter a paz. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Deus. E quem espera nele nunca espera em vão. É natural que em momentos difíceis o coração vacile, que a fé enfraqueça, que a alma se sinta cansada. Mas é justamente aí que a paz se torna ainda mais preciosa. Porque ela começa a brotar não daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. E cremos que Deus não nos abandona no meio do caminho. Cremos que há um propósito até mesmo nos desertos e que a dor que enfrentamos hoje pode se tornar o testemunho de amanhã. A esperança renova. Ela nos lembra que o cenário de hoje não define o final da nossa história. Como está escrito em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não se trata de uma esperança humana que depende de probabilidades ou de promessas de pessoas. É uma esperança firmada em um Deus que nunca falha. A paz habita o coração de quem escolhe esperar em Deus, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, mesmo sem entender. Porque saber que Deus está escrevendo cada detalhe do nosso futuro é o que nos permite descansar hoje. Não precisamos saber como será o amanhã, só precisamos saber quem estará conosco. Então, mesmo que tudo ainda pareça escuro, continue esperando. Continue confiando, porque enquanto você espera em Deus, a paz dele já está te preparando para o tempo da vitória. A paz que Deus nos oferece não é apenas um sentimento passageiro, ela também está profundamente ligada ao perdão. Guardar mágoas, ressentimentos e rancores é como carregar pesos invisíveis que cansam a alma e bloqueiam a entrada da verdadeira paz. Para caminhar em paz, é necessário liberar o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Perdoar não significa esquecer o que foi feito ou justificar atitudes erradas. Perdoar é uma decisão de libertar o coração da prisão da amargura. É permitir que a graça de Deus restaure o nosso interior. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos lembra que o perdão que concedemos está diretamente ligado à nossa própria libertação. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Às vezes, o maior desafio está em perdoar a nós mesmos. Somos nossos maiores críticos, revivendo erros passados, duvidando do nosso valor e da nossa capacidade. Mas a Bíblia também nos assegura que em Cristo somos novas criaturas, que somos perdoados, lavados e restaurados. É pela graça de Deus que podemos aceitar esse perdão e nos permitir renascer para a paz. Quando perdoamos, abrimos espaço para a paz divina preencher o coração. É como se liberássemos uma corrente pesada, permitindo que a luz entre e aqueça os cantos escuros da nossa alma. E ao ser perdoado, encontramos a segurança de que Deus não nos rejeita, mas nos abraça com amor infinito. Não adie esse passo. Peça a Deus força para perdoar e humildade para aceitar o perdão dele. Pois só assim, verdadeiramente, você poderá experimentar a paz que excede todo o entendimento. A paz que Deus derrama em nossos corações não fica confinada dentro de nós. Ela transborda, tocando e transformando as nossas relações com os outros. Em um mundo tão cheio de conflitos, rivalidades e mal-entendidos, ser um agente da paz é um chamado divino e urgente. Jesus nos ensinou em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é mais do que evitar brigas. É construir pontes, é cultivar a empatia, a compaixão, a paciência e o perdão no dia a dia. É escolher responder ao conflito com amor ao invés de raiva e a incompreensão com gentileza. Quando somos guiados pela paz de Deus, nossos relacionamentos ganham outra dimensão. Tornamo-nos fontes de conforto e segurança para quem está ao nosso redor. Passamos a ouvir com o coração aberto, a oferecer ajuda sem esperar algo em troca e a valorizar as diferenças ao invés de nos deixarmos dominar pelo orgulho ou pelo julgamento.
Além disso, a paz interior nos protege das influências negativas. Ela nos dá discernimento para identificar relacionamentos tóxicos e sabedoria para nos afastar, quando necessário, preservando o nosso bem-estar espiritual e emocional. Assim, a paz de Deus não só nos fortalece pessoalmente, mas nos capacita a construir comunidades mais unidas, amorosas e resilientes, onde a presença dele se faz viva e real. A vida é repleta de momentos difíceis, provas que parecem nos derrubar e tempestades que ameaçam abalar nossa fé. Mas a paz de Deus é o que nos sustenta, mesmo quando tudo ao nosso redor está em caos. Ela não elimina as dificuldades, mas nos dá forças para enfrentá-las com coragem e serenidade. Quando atravessamos vales escuros, a promessa de Deus é que Ele está conosco. Como diz o Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Essa companhia divina que acalma nosso coração e nos faz resistir, mesmo quando a dor parece insuportável. A paz que vem de Deus é um escudo invisível contra o medo, a ansiedade e a desesperança. Ela nos lembra que mesmo em meio às tempestades, há um propósito maior sendo cumprido, um plano divino que está em ação, mesmo que não possamos ver claramente. Essa paz nos permite manter o foco no que é eterno e não no que é passageiro. Ela nos impulsiona a continuar, a não desistir, a confiar que cada lágrima derramada será enxugada e que a vitória está garantida para aqueles que permanecem firmes. Assim, mesmo quando a jornada é dura, podemos declarar com fé: Senhor, minha paz está em Ti confio, e nada poderá me separar do Teu amor. A paz de Deus não é um evento único, mas um caminho diário, uma escolha constante de confiar, entregar e caminhar com Ele a cada passo. Viver em paz significa aprender a soltar o controle, a descansar nas promessas divinas e a permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, emoções e ações. Não importa quantas vezes enfrentemos turbulências, podemos sempre retornar a esse estado de tranquilidade profunda, porque a paz verdadeira não está em evitar os problemas, mas em estar firmemente ancorados em Deus, mesmo no meio deles. É um convite para deixar que o amor dele acalme a ansiedade, que a fé renove a esperança, que a gratidão transforme o olhar. Em Filipenses 4:6-7, somos exortados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é a paz que nos fortalece e nos prepara para viver com alegria e propósito. Hoje, se você deseja essa paz, faça uma entrega verdadeira. Deixe que Deus tome as rédeas da sua vida. Confie sem reservas e permita que Ele conduza seu coração. A paz que você busca está mais perto do que imagina. Basta abrir o coração e permitir que ela entre. Chegamos ao fim desta reflexão sobre a paz que só Deus pode nos dar. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos que edificam a alma e fortalecem a fé. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você e caminhar juntos nessa jornada de fé e esperança. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, com Deus no comando.